Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez, eu, Daniela Benetti, me junto à mágica Camila Kintzel nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais etéreas, os mitos elementais, o folclore cheio de pirilim-pim-pim. O mito de hoje é um dos mais populares do mundo, as fadas. Curtam e compartilhem para a gente continuar trazendo espíritos da natureza aqui para esse podcast. As fadas são originalmente entidades fantásticas do folclore europeu ocidental, mais exatamente dos mitos célticos, anglo-saxões, germânicos e nórdicos. Seu nome vem do latim e significa fado, destino, porque acreditava-se que elas intervêm magicamente no destino das pessoas. Isso indica que sua origem pode estar ligada à crença greco-romana de divindades que cuidavam do destino, como as moiras, e até antes, derivando dos persas. Com a ascensão do cristianismo e sua ampliação pelo continente europeu, é provável que essa mitologia tenha sincretizado com crenças antigas de outras culturas ao norte, já que no começo os cristãos viam as fadas como anjos que saíram do paraíso, mas não aderiram à revolta de Lúcifer e ficaram no meio do caminho aqui na Terra. O primeiro relato escrito conhecido falando de fadas é datado de 1 d.C., pelo geógrafo Pompônio Mela. Embora alguns achem que as fadas são uma espécie de elfo feminino, as fadas seriam uma espécie fantástica própria, sendo o termo válido para fadas masculinas e femininas. Para o folclorista inglês Joseph Ritson, a definição de fadas é uma espécie de seres parcialmente materiais, parcialmente espirituais, com o poder de mudarem a sua aparência e de, conforme a sua vontade, serem visíveis ou invisíveis para os seres humanos. Essa definição é abrangente porque nem sempre a fada é o estereótipo da Sininho, que se popularizou com a Disney. Existem subespécies de fadas, e o tipo de pessoa em miniatura com essas asas de libélula e varinha de condão seria apenas um tipo, e nem todas as fadas são fofinhas. Me respeita! Me respeita! Dependendo do país, fada pode ser um termo genérico para diversas criaturas etéreas ou mágicas, incluindo goblins e gnomos. E algumas fadas podem simplesmente parecer seres humanos com poderes. Basta lembrar que a famosa Malévola de A Bela Adormecida é uma fada. E como fada, ela teceu o destino da princesa em uma roca, uma máquina de fiar. As fadas seriam ligadas aos 4 elementos, ar, terra, água e fogo, o que daria a cada subespécie características próprias, como comandar o vento no caso das sílfides, proteger bosques e florestas, comandar o fogo e inspirar os homens, como os espíritos salamandra, ou proteger as águas e regular seu fluxo, como as ondinas e naiades. Esses seres são descritos como tendo vida longa ou imortalidade, depende da região e da lenda, para variar versões. E são portadores de dons como prever o futuro. Alguns folcloristas veem em algumas descrições de hábitos de fadas mais sincretismos com a cultura greco-romana. Danças que lembram os rituais de Baco, parte de sua aparência e ligação com o campo lembrando os sátiros, seus locais de habitação, antigos lugares de veneração de árvores e cursos d'água. Mas as fadas podem mudar de forma, assumindo a aparência de animais e de humanos ou criando ilusões. Iludida é pior que doida. Elas se tornaram especialmente populares durante a Idade Média. Nos contos arturianos, a Senhora do Lago, Vivienne, amante de Merlin, e Morgana Le Fay são descritas como fadas, ou como tendo parte de sangue feérico, que é derivado do nome que se dá ao povo das fadas em si, os Fae. Para ter poder sobre a fada, era preciso saber seu nome feérico para invocá-la. Tipo, Morgana Le Fay, essas coisas seriam só apelidos humanos, não seria o nome de fada delas. Um autor que popularizou as fadas no imaginário moderno foi William Shakespeare, entre os séculos XVI e XVII, no seu Sonho de uma Noite de Verão, onde os reis do povo feérico, Oberon e Titânia, envolvem humanos nas intrigas da sua corte. Na peça, temos tanto fadas parecidas com humanos, da mesma estatura, como as fadinhas pequenas e com asas, que se tornam tão associadas com o nome. Apesar de normalmente retratadas com uma beleza sublime, em algumas culturas as fadas são esquisitas. Na Noruega, são seres de cabeça enorme, pernas pequenas e braços desproporcionalmente grandes. Os britânicos, irlandeses e escoceses têm uma relação especial com essa mitologia e costumam chamar as fadas de o Velho Povo ou o Povo Bom. Para eles, esses seres mágicos habitavam as ilhas britânicas na Idade do Bronze e protegiam a natureza. Quando os homens chegaram, os Fae se refugiaram em montanhas e colinas, chamadas pelos novos habitantes de Side, ou Terras Altas, mais tarde chamadas de Fairland ou Terras das Fadas. Essas fadas, então, defendiam seu terreno com flechas e dardos venenosos. Seria imprudente cavar ou construir nesses locais. Estão sempre mexendo, sempre fazendo porcaria, né?
As fadas são descritas por alguns como caprichosas e voláteis, facilmente irritáveis, especialmente se alguém desrespeita o ambiente que elas protegem. Elas podem ajudar humanos por vontade própria ou invocadas, precisa saber o nome verdadeiro da fada. E seriam vistas por aqueles com o dom da clarividência, mas segundo quem acredita, elas também cobrariam um preço, sugando a sua energia. Os irlandeses acham que elas assombram antigos locais de sepultamento, o Cid, e seria perigoso comer qualquer fruto ou alimento nascido nesses locais. A tuberculose era atribuída às fadas, e o fogo-fato, visto em cemitério, seria sinal de fadas. Algumas lendas falam de fadas raptando humanos para usá-los como dízimo para o inferno. É a máxima ante eles do que eu. Coisas mais inofensivas envolvendo fadas falam de como elas gostam de travessuras, como emaranhar o cabelo de quem está dormindo, roubar pequenos objetos, desviar viajantes do seu caminho. As fadas, nesse contexto, não inspiram só admiração e encantamento, mas também medo. Para quem ouviu o episódio sobre changelings, existe nesses países a crença de que as fadas podem trocar seu filho por uma fada que assume a mesma aparência. Não ouviu? Dá uma olhada na nossa playlist. Além disso, os chamados círculos ou anel de fada, uma formação circular de cogumelos com até 10 metros de diâmetro, são vistos como locais de reunião dessas fadas, que cantam e dançam e sentam nos cogumelos como banquinhos. Esses locais seriam perigosos, especialmente perto de bosques, e recomenda-se que as pessoas fiquem longe deles. As fadas encantariam a pessoa, que então desapareceria na floresta para nunca mais ser vista. Você sumiu? Sumido! Sempre foi rebelde! O folclore escocês divide as fadas em dois tipos. A corte Silly, mais benevolente, mas ainda assim perigosa, Não é para ficar fazendo muita brincadeira com eles, mas eles são mais dados a ajudar a humanidade. E a corte Unsilly, que gosta de machucar humanos por diversão. Os escoceses levam tão a sério isso, o perigo de ofender as fadas, que evitavam derrubar árvores sagradas para elas, como árvores espinhosas. Uma delas evitou o ampliamento de uma estrada por 70 anos, porque ninguém queria irritar as fadas tirando a árvore do caminho. Também não se visitava moinhos à noite, pois as fadas estariam moendo seu milho e não gostavam de bisbilhoteiros, o que na verdade ajudava a manter os estoques de grãos moídos seguros à noite. Para evitar ataques de fada, uma proteção comum seriam amuletos de ferro, pois o metal pode feri-las, enquanto a prata seria especialmente eficaz com fadas malignas. E sempre era bom ter creme de leite e manteiga em casa, pois isso deixa as fadas bêbadas. Outra proteção contra as fadas seriam os trevos de 4 folhas. Sinos poderiam afastar fadas, menos a mais alta corte, que usaria sinos em suas montarias. Normalmente, as fadas da corte Silly, de alta estirpe. Porque eu sou rica! Eu sou rica! O interesse por fadas, como conhecemos, cresceu na era vitoriana e eduardiana, e alguns folcloristas, como Carole Silver, acham que essa fascinação dos ingleses com o tema foi uma reação à industrialização e ao desligamento e perda dos costumes campestres da população, que foi forçada a emigrar para cidades. Outra curiosidade é que muitos interpretam parte dos mitos das fadas como lembranças de confrontos entre povos na Idade do Ferro, onde os povos sem metal confrontavam povos com metal e tiveram que se esconder pela inferioridade das armas, atacando vilarejos à noite para roubar alimentos escondidos. Por isso, as fadas seriam alérgicas ao ferro. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Gente, recadinho. Fim de ano chegando, então vamos dar aquela parada estratégica das festas de final de ano. Então, dia 9 de dezembro será o último episódio dessa temporada e voltamos no dia 10 de janeiro. Aproveitem para mandar muitos pedidos e encher nossa lista para 2022. Mandem seus recados para contato@euideuses.com.br ou passem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Continuem divulgando para os amigos. E fica aquela dica de contos de fadas. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! Devo de ir, fadas, inseto voa, cego e sem direção. Eu bem te vi, ai, na